Avaliação por competências, novos paradigmas. Competências envolve conhecimento, atitude, habilidade e valores. Vocês sabem o que é e como avaliar por competências? Sabem que esta é a nova modalidade de avaliação, além das empresas, agora nas escolas de hoje e do futuro? Então, como encontrar o melhor método para definir se o aluno está apto ou não apto e será aprovado em uma determinada habilidade que ele deverá dominar? No âmbito educacional, a avaliação é um processo amplo, complexo, que ultrapassa sobremaneira o nível do indivíduo, com desdobramentos coletivos e institucionais. É um processo que envolve concepções, crenças, valores, princípios, teorias, conceitos, metas, desejos, trajetórias e etc. O processo de avaliação educacional apresenta múltiplos sentidos, produzidos na interdependência entre a aprendizagem de conhecimentos e o desenvolvimento de competências. Com características e finalidades educativas e pedagógicas, o processo vai muito além do estabelecimento de indicadores de classificação meritocrática de estudantes, cursos e instituições, devendo ocupar-se da investigação acerca da formação humana e da construção da cidadania, considerando questões subjetivas e contextuais. O processo de avaliação deve ter caráter formativo e de desenvolvimento, de modo a influenciar a reconfiguração de contextos, condições sociais e propostas pedagógicas, para que estes se constituam em opções mais favoráveis à construção de competências necessárias ao perfil que se deseja formar. Na última década, estudos, pesquisas e políticas educacionais têm utilizado a avaliação de competências como orientação para a elaboração de instrumentos, bem como para processos de monitoramento da qualidade da educação e da formação profissional. Então, avaliação por competências, levando em consideração um contexto global, destaca-se abaixo como ela foi construída e como funciona. Competência vem do latim competere, cujo significado é esforço. Competência com foco nas pessoas, integrada com os outros. A educação baseada em competências é recente, mas sua origem pode ser retomada nas discussões sobre aprendizagem desde o início do século XX, principalmente nos Estados Unidos. Alguns países, como Finlândia, Estônia e Coreia do Sul, cujos dominam os rankings de avaliações internacionais, já adotaram esta modalidade em suas abordagens pedagógicas, após vários testes de metodologias educacionais. O pilar fundamental deste tipo de avaliação é o feedback aluno-professor, ainda pouco utilizado como ferramenta de avaliação, pois ainda nos apoiamos na nota para averiguar se um aluno ou uma aluna sabe a matéria. Esta modalidade de avaliação por competências leva em conta aspectos educacionais para os quais a educação tradicional ainda não se abriu, como feedback dado professor ao aluno, expressão, compreensão do professor como principal mediador para mapear o que é menos ou mais relevante aos alunos, devendo fabular, mediar conflitos, articulando o conhecimento curricular com o extraescolar, com responsabilidade por ação ou omissão. Isto, conforme cita o vídeo do Nilson Machado. O feedback deve ser visto tanto como o momento em que o aluno pode ampliar e praticar a metacognição, ou seja, como
o aprender e a aprender, quanto o professor pode avaliar o que o aluno consegue dominar de uma determinada habilidade ou conteúdo. Uma das dificuldades de uma escola que quer migrar do sistema de avaliação tradicional para o por competências pode ser a mudança de mentalidade, não apenas de professores e aluno, mas, e talvez o mais complexo, de pais e mães que estão acostumados a um sistema de avaliação no qual o número é a única informação necessária. Como irão lidar, com um sistema que diz que sua filha ou seu filho domina, está progredindo ou desperta preocupação para competências que podem ser tão díspares quanto expressar-se de uma forma corajosa ou construir uma comunidade, novas perspectivas. Um exemplo de benefício desta modalidade por competências para a aprendizagem dos alunos e seu desenvolvimento pessoal é dar-lhe a agência sobre sua aprendizagem, ao ter o domínio de uma competência como regulador da relação avaliação versus aprendizagens e não o tempo em que o estudante passa na escola. É o estudante quem irá dizer e determinar como se deve dar o processo de aprendizagem, ou seja, é quem irá de fato tomar conta de seu aprendizado. Para isto, ele também deve ter ciência de seu processo de aprendizagem, a metacognição. Deve saber quais são os objetivos de cada etapa e como será avaliado. Ao se ver envolvido desta maneira no processo, a consequência é que o engajamento acontece de maneira muito mais frequente e até mais naturalmente do que em outros contextos. A avaliação baseada por competências é flexível, por natureza. Por essa razão, sua adequação a diversos modelos institucionais é bastante simples. Aprender a identificar, mobilizar, gerenciar e utilizar esses conjuntos de recursos articulados a habilidades, saberes, conhecimentos e outras características pertinentes é o que oportuniza a visibilidade de uma competência. A abordagem por competência torna-se uma ferramenta que estabelece uma relação mais flexibilizada entre a construção do conhecimento e a transposição desse conhecimento para as ações cotidianas. Nessa perspectiva, conhecimentos e competências são processos que se articulam, mas não se confundem. É certo que uma forte exigência do processo de construção de competências seja a utilização de conhecimentos. Entretanto, quanto mais ações humanas exigem o aprofundamento ou organização de conhecimento, mais tempo se necessita para o desenvolvimento de competências. Desenvolver e avaliar competências na educação requer tempo e disponibilidade, além de um olhar crítico frente às propostas educacionais que assumem um enfoque indevido acerca desta questão. A dinâmica do desenvolvimento de competências, sua temporalidade, as mediações socioafetivas, a influência do contexto e das relações devem ser consideradas no processo avaliativo, tanto na elaboração dos instrumentos quanto no momento interpretativo, que irá apontar os indicadores acerca de futuros processos de desenvolvimento destas competências. Um espaço privilegiado para o desenvolvimento de competências é criado a partir da visibilidade, a forma como as competências se constroem, favorecendo futuras mobilizações pelo próprio sujeito, no sentido de transformar e mobilizar seus recursos, saberes e conhecimentos em novas disposições para atuar e aprender.
Oportunizar esse espaço é um dos grandes desafios a ser enfrentado pela avaliação educacional no cenário contemporâneo. Algumas referências e fontes diante do texto. Centro Paula Souza, EJA 2020, a disciplina é a 4, a aula 2. Vera Lúcia Pires Viana. O assunto, avaliação por competências, novos paradigmas e o que a competência envolve. Um abraço a todos. Obrigada pela atenção.